Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente começa a segunda fase de Gênesis, capítulo 26. Não é bem segunda fase, né? A segunda metade do livro. Mas olha, esquece não. Se inscreve. Eu vou botar a vinheta. Enquanto estiver passando a vinheta, curte, compartilha, dá o seu joinha, coloca as notificações para você receber tudo. E olha, manda a palavra de Deus para muita gente, porque a gente precisa espalhar a palavra de Deus. Amém, querido? Quando voltar da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis 26. Graça e paz, querido pastor Alexandre aqui de volta. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 26. Se você é novo por aqui, não se espanta. Você está pegando aí o capítulo 26, mas a gente tem 25 episódios antes. Então, eu vou colocar aqui em cima um card para você encontrar a série Gênesis. Mesmo que esse card não apareça, o que você vai fazer? Você vai aqui embaixo onde está escrito Pastor Alexandre com a foto lá, você clica. E aí lá você aproveita, já se inscreve, já coloca as notificações para você receber todos os episódios e vai fazer o seguinte, lá no canal tem assim, olha, vídeos e playlists. Do lado da palavra vídeos tem playlists. Se for no seu smartphone, provavelmente está em cima, onde aparece a capa do canal. Se for no notebook, no computador, vai aparecer embaixo. Vídeos, playlist. Vai em playlist e você vai achar a série Gênesis. Amém, querido? Clica lá e eu te aconselho a fazer assim, lê um capítulo, assiste um episódio. Lê o capítulo 2, assiste o segundo episódio. Lê o capítulo 3, assiste o terceiro episódio. Mas você faça da forma que você achar melhor. O importante é ter você aqui. Amém, querido? Então, tô te esperando logo depois do pause. Querido, Gênesis capítulo 26, mais um dilema na história aí da promessa dos patriarcas aí. Isaac vai de novo repetir alguns erros, alguns deslizes de seu pai Abraão. A Bíblia vai dizer no início do capítulo 26 que há um pouco de dificuldade na terra e aí Isaac pega toda a sua família, todos os seus bens e eles vão para Gerar. Ele vai para a terra de Abimeleque, a terra dos filisteus. A gente tem isso relatado na vida de Abraão lá pelo capítulo 20 e 21 de Gênesis. Amém, querido? Então, quem chegou aí agora, quem não está acompanhando e quem esqueceu, lembra aí que Abraão foi para a terra dos filisteus e quase deu um problema, porque ele disse que Sara era sua irmã e Abimeleque ia tomar Sara como esposa e aí ia dar um problema muito grande. Então, Isaac vai para a terra dos filisteus e Isaac comete a mesma falha do pai. Vamos combinar, né, gente? A questão aqui é a seguinte: filhos assistem o que os pais fazem. Então, querido, a hora que seu filho errar, algumas coisas serão por causa da natureza pecaminosa que está no seu filho, mas outras, seja honesto, peça perdão e saiba que muito os nossos filhos nos imitam. Eles veem a nossa atitude, o nosso comportamento e acham que aquilo ali é uma base a ser seguida. Amém, querido? Então, olha, cuidado, você que pensa que seu filho não te observa, você que pensa que seu filho não faz, ele observa e ele faz. Eu tenho um filho e às vezes eu me preocupo muito com isso, porque eu já errei muito. Então eu sei que ele pode olhar e achar que é um comportamento normal e não é. E nessa hora, amado, infelizmente, digo infelizmente por causa do erro, da falha, aquilo que nós precisamos ter é a humildade de aceitar que aquele comportamento pode ter se originado em nós e ter a humildade suficiente também de pedir perdão a Deus, pedir perdão ao seu filho e dizer que você errou, que você erra, mas que existe um caminho melhor. Amém, querido? Mas vamos continuar aqui. Isaac vai para a terra dos filisteus e lá ele vai dizer que Rebeca, porque era muito bonita, o texto vai falar isso ali no início do 26, Rebeca era uma mulher muito bonita, ele vai dizer que Rebeca é sua irmã, né? E aí
Me parece que Abimeleque, observando, ou seja lá quem foi, observou pela janela, o povo é fofoqueiro, viu Isaac acariciando Rebeca, né? Brincando com Rebeca, tendo um momento descontraído. O texto original vai dizer que ele estava à vontade, tendo uma conversa com a sua esposa, como marido e mulher. Veja bem, querido, eles não estavam namorando, tá? Eles estavam apenas conversando. Vê se você vai entender. Naquela época era muito comum, não sei se você já reparou, que os homens têm inclusive tendas separadas das mulheres. Não sei se você percebeu, você vai perceber isso mais nos textos de Abraão. Então, assim, havia momento para tudo. Eles cultivavam o remir do tempo. Então, naquele momento, não era igual hoje, que as casas são menores. Quando eu falo casas, eu quero dizer toda a amplitude de terreno, vamos dizer assim, de propriedade daqueles homens era bem maior, porque eles tinham rebanhos, havia tenda para os servos, cada servo tinha uma tenda, havia tenda para filhos, havia tenda para servas, tenda para servos, e você imagina o tamanho que aquilo tinha que ser. Era como se fosse uma aldeia, e daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo te falar. E aí o que acontece? Foi visto Isaac provavelmente na tenda de Rebeca ou Rebeca na tenda dele. O que não era comum, mas era um momento especial. Era um momento, um tempo especial, onde eles trocavam informações e a mulher tinha aquela participação que eu falei no episódio passado, que é uma mulher empreendedora. Ali ela colocava as dificuldades, os problemas, os desejos, e o homem ouvia e assistia aquela esposa com soluções ou com alternativas. Amém, querido? No momento desse, alguém passa e vê, e aí Abimeleque chama Isaac e fala: que é isso, cara? Você disse que ela era sua irmã, tá na cara que ela não é sua irmã, ela é sua esposa. O que você queria? Trazer maldição pra gente? E aí começa a confusão. Ali começa a tempestividade de Abimeleque, ali começa toda uma animosidade sobre a vida de Isaac. E aí, Isaac, ele é abençoado por Deus, porque Deus não vai voltar atrás da sua promessa, ele é abençoado. Isaac planta e ele tem uma semeadura farta. Diz a Bíblia que ele teve resultados a 100 por 1. Você imagina, amado? Cada pé que ele plantou, ele teve 100 vezes mais. Cada semente que ele plantou, ele teve 100 vezes mais. Ou seja, ele foi multiplicado, ele foi prosperado em Deus. Deus não volta atrás das suas promessas. Cuidado, tá? Tem gente aí que diz que Deus muda de ideia, passa ali o que paper, apaga o que ele falou. Não, Deus não faz isso. Uma vez que Deus falou, está falado. Uma vez que Deus prometeu, está prometido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que acontece? Deus prospera Isaac. Mesmo com essa situação delicada, Deus prospera Isaac. Só que a prosperidade de Isaac começa a levantar a inveja, a preocupação de Abimeleque e os seus súditos, o seu povoado. E agora você vai entender o que eu estou falando desse âmbito. Quando Isaac era nômade, mas quando um homem desse porte, dessa envergadura de prosperidade, se estabelece numa terra, naquela época, querido, eu quero te falar que não é igual hoje, que a gente tem cada terreno loteado com nome, ainda que seja com um pedaço de papel, uma escritura feita à mão. Não é assim. Haviam terras onde o cara era dono, havia um dono daquela terra, mas havia um limite. Então haviam terras que, na verdade, não tinha um dono específico. Era uma terra vaga, uma terra que estava sem uma habitação proprietária. Vê se você entende isso. Por quê? Primeiro, não havia povoado suficiente para isso tudo e havia muita quantidade de terra, né, querido? Não é como hoje a densidade demográfica que a gente tem
hoje é muito superior. Hoje, se tu pega um terreninho e bota uma barraquinha lá, aparece alguém já com papel na mão para te falar que ele é dono. Naquela época não, haviam os donos, sim, de suas terras, mas haviam terras vagas e ali os nômades costumavam parar. Sendo que conforme ele ia crescendo, ele ia se estendendo, aquilo começava a se aproximar dos limites. Provavelmente o crescimento de Isaac começou a amedrontar, tanto em poder econômico, por causa da sua produção, como o crescimento de suas tendas. Por isso que a Bíblia vai falar, alargai as tendas. O que ele quer dizer com isso? O alargar as tendas significa disponibilidade de terra. Disponibilidade de terra. Mesmo sendo nômade, ele alcançaria uma capacidade tão grande que ele poderia comprar aquelas terras, assim como Abraão fez com a sepultura de Sara, lembra? E isso começa a amedrontar, e aí começa uma inveja e começa a haver uma animosidade entre o povo de Abimeleque, os filisteus e Isaac. E ali eles começam a enterrar os poços de Isaac, os poços que Isaac cavou naquela terra, eles começam a jogar terra, porque sem água não há produção, sem produção ele não tem produtividade e aí ele tem que ir embora. Por quê? Porque a nossa vida ela é calcada em produtividade. Quando Deus coloca o homem no Éden, não é para ficar à toa. Então, um dos principais propósitos específicos da nossa vida é que sejamos produtivos. Deus não chama ninguém para se tornar sem o que fazer. Não. Deus ele quer de você produtividade. Então, amado, presta atenção no que eu vou te explicar agora. Toda vez que a sua prosperidade começar a saltar os olhos, vai ter gente querendo soterrar os teus poços de água. A inveja faz isso. Aquilo que aconteceu com Isaac naquele tempo continua acontecendo hoje. Eu quero dedicar essa palavra para algumas pessoas que eu cuido, para algumas pessoas que eu aconselho, para algumas pessoas que fazem gabinete comigo. Olha, cuidado. Pode parecer conto da carochinha, mas a inveja faz com que as pessoas te prejudiquem. A inveja faz com que as pessoas soterrem os teus poços. Coloque terra, enterre de novo aquilo que deu trabalho para cavar, porque cavar dá trabalho. Ninguém tem iniciativa de cavar, mas você vai lá e tem a iniciativa de cavar. E quando você tem a iniciativa de cavar, alguém vai lá e joga a terra em cima, porque é muito mais fácil enterrar sonhos do que cavá-los, do que buscá-los. Então você que está cavando, saiba que Deus está vendo o seu trabalho, assim como estava vendo de Isaac. Amém, querido? E eu quero ler para você uma parte do texto para você entender como Deus vai solucionar essa situação. Capítulo 26 de Gênesis, eu vou ler a partir do verso 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Está aqui, amado, na Bíblia, verso 14, tá? 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque que disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não havia conflito, deu-lhe o nome de Rebote.
ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, seu servo, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém, querido? Isaac sai da terra em si de Gerar ali, do centro, vai para o vale de Gerar e ali ele cava poços e há um problema. O primeiro poço é o Ezeque, que significa no original discussão, porque houve uma discussão muito feia por causa desse poço, tá? Ele cava um segundo, como ele abriu mão daquele poço, o tal do Ezeque, ele abriu mão, deixa para lá, rolou um estresse, uma discussão, ele abre um segundo poço e aí há mais outra discussão, né? E aí ele vê que é implicância. E aí ele vai chamar esse poço de Sitna, que significa inimizade. Ali a coisa ferveu. O Ezeque é uma discussão que aconteceu. No Sitna virou inimizade. Aí ele chega num lugar mais espaçoso, porque ele começa a sair daquele lugar, ele começa a sair de perto, ele começa a ir para a terra que o pai dele havia deixado para ele. E aí ele chega em Rebote, ele cava um poço, encontra água e ninguém briga por esse lugar, porque ele começou a caminhar de volta, ele foi fazendo o caminho de volta da terra dos filisteus, ele foi voltando até encontrar o caminho onde o pai dele já tinha um poço cavado. Gênesis capítulo 21, verso 30, volta lá que você vai ver. E ali ele encontra um poço que vai dar água. No caminho ele cava um poço que dá água. Rebote é um lugar espaçoso. Lugar espaçoso significa esse lugar que eu te expliquei que não tinha dono. Não tinha ainda, não haviam propriedades estabelecidas com testemunha. Amém, querido? E aí ele chega em Berseba, e ali ele encontra um poço que seu pai cavou. Em Gênesis capítulo 21, verso 30, e ele cava de novo e sai água. O que esse texto quer trazer de lição para a gente? É que às vezes, querido, você está no lugar errado. Às vezes você vai para um lugar visando a tua prosperidade, o teu bem-estar, tua produtividade, o que há de melhor. E Deus te abençoa. Porém, a tua relação ali se torna insuportável, porque vão ter discussões, vai ter inimizade. Porque às vezes o prosperar de Deus na tua vida gera discussão, Ezeque, e gera inimizade, Sitna. E aí Deus quer te levar para um lugar mais espaçoso. Mas olha, presta atenção. Antes de chegar em Rebote, Isaac fica na terra dos filisteus, fica em Gerar. Às vezes nem tudo que parece cômodo para nós é a vontade de Deus. Às vezes Deus quer nos levar a lugares espaçosos. Rebote significa lugar espaçoso. Berseba significa lugar de juramento, porque lá em Gênesis 21, 30, Abraão jurou com Abimeleque sobre aquele poço. O nome do poço gera uma dúvida se é poço do juramento ou poço das 7, porque Abraão separa 7 cordeiras para sacrificar ali como testemunha diante de Abimeleque, que aquele poço era dele, porque Abraão também teve inimizades lá na terra dos filisteus. Às vezes Deus, para te levar para lugares mais espaçosos, Deus precisa suscitar a discussão, a inimizade. Porque se Deus não suscitar, se Deus não permitir, você não sai daquele lugar de conforto, você não sai do lugar onde você acha que vai ter prosperidade, mas Deus quer te dar um lugar espaçoso, um lugar onde você possa desenvolver tudo aquilo que Deus colocou sob sua vida. Amém, querido? Então fica com essa palavra, amado. Às vezes, Deus suscita as piores invejas, os piores inimigos que podemos ter para nos tirar do lugar, para nos levar para lugares mais espaçosos, lugares aonde caibam todos os nossos bens, lugares aonde caiba a bênção que Deus colocou sobre a nossa vida, lugares que vão caber a promessa de Deus sobre a sua
vida. Então não se espante com a inveja, não se espante com a discussão, não se espante com a inimizade. Procure rebote, porque depois de rebote virá Berseba. Quando ele chega em Berseba, que ele cava o poço que o pai deixou e que era dele por juramento diante de Abimeleque, Deus fala com ele: não temas, eu sou o Deus do teu pai. Ali nós podemos dizer que talvez seja um dos primeiros e mais significativos encontros de Isaac com Deus, porque até então talvez Isaac tenha levado uma vida mais intermediária nessa promessa. Talvez ele não tenha tido as mesmas experiências que o pai dele teve, eu digo em número de experiências. E agora Deus se apresenta e fala com ele. E quando Deus se apresenta, diz para ele: eu sou Deus do teu pai e eu farei de ti uma grande nação. Então, às vezes, para Deus falar conosco, Ele precisa nos levar para os lugares de origem. Mas para nos levar para os lugares de origem, Ele precisa suscitar inveja, precisa suscitar a discussão, precisa suscitar a inimizade para que a gente saia daquele lugar. Porque achamos que vai tudo correr bem, mas nem sempre tudo corre bem. E às vezes é Deus dando um empurrãozinho para você ir para os lugares da sua origem, os lugares da sua essência, os lugares que Deus reservou para você. Amém, querido? Fica com essa palavra. Não esquece não. Curte, compartilha, manda para alguém, porque essa palavra tem muita gente precisando ouvir. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.